Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 24 de junho, sábado. A igreja nos convida, amados irmãos e irmãs, a celebrar a Natividade de São João Batista. A Natividade já começou a ser celebrada na noite de ontem com a celebração da vigília. E hoje, dia 24, nós celebramos o dia, então, desta solenidade da Natividade de São João Batista. Que, a exemplo deste grande homem, o precursor, possamos preparar os caminhos do Senhor. João Batista, depois de nosso Senhor Jesus Cristo e depois da Virgem Maria, é o único santo que poderíamos dizer que nós comemoramos tanto a sua data de nascimento, quanto também a sua morte, poderíamos assim dizer, a Natividade e a sua Páscoa definitiva. Então, que o Senhor nos ajude a vivermos também este caminho de preparação, sobretudo em nosso coração e no coração de nossos irmãos e irmãs, a vinda e a chegada de nosso Senhor, que sempre visita-nos a cada momento, a cada instante. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Lucas, capítulo 1, versículos 57 a 66, depois o versículo 80. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente, amados irmãos e irmãs, o relato da solenidade de hoje, o breve relato para o dia da solenidade de hoje. O culto a São João Batista remonta aos primórdios, os primeiros séculos do cristianismo. João é filho de Zacarias, o mudo, e de Isabel, a estéril. A celebração de hoje é, junto com a do nascimento de Jesus e de Maria, a única festa litúrgica que a Igreja dedica ao nascimento de um santo. No plano divino da salvação, o Batista é enviado para endireitar os caminhos do Senhor. A seu exemplo, sejamos, pela coerência entre fé e vida, autênticos anunciadores do reino no meio em que vivemos.
Então, que possamos ser, amados irmãos e irmãs, autênticos anunciadores do reino, aonde quer que estejamos. Então, nós estamos celebrando, amados irmãos e irmãs, a grande solenidade da Natividade de São João Batista. Depois, como nós ouvimos dizer, das solenidades de nascimento, tanto da Virgem Maria, como a de nosso Senhor Jesus Cristo, São João Batista é o único santo da igreja que nós comemoramos o nascimento, pois ele é o precursor, aquele que foi enviado para preparar o caminho do Senhor, endireitar as veredas, aplainar os caminhos, poderíamos assim dizer. E como nós ouvimos falar de João? Olha, o relato que nós temos sobre a concepção de João, enfim, desse grande mistério, se encontra no Evangelho de São Lucas. São Lucas é quem retrata, sobretudo, essa realidade. São Marcos já fala de João, que já está no seu ministério, preparando o caminho do Senhor, enfim, mas São Lucas faz questão de falar, sobretudo, da concepção de João, num ventre que era tido como estéril, e filho de um homem que, ao exercício de sumo sacerdote em questão, naquele contexto de oferecer no Santos dos Santos o sacrifício, não acredita na palavra do anjo Gabriel e acaba se tornando mudo. Então, esse relato nós poderíamos, enquanto igreja, ouvir sobretudo na vigília de ontem, Lucas 1, 5 a 17, que fala sobretudo dessa realidade. Zacarias, ele era, naquele contexto, sobretudo, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos, ou seja, santos, diante de Deus, e obedeciam fielmente a todos os mandamentos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Então, duas realidades completamente complicadas. Estéril era Isabel, então ela não podia gerar, e já estavam de idade avançada, ou seja, era praticamente impossível aos olhos humanos que um casal de idade avançada pudesse ter um filho. Já havia passado, do tempo. Mas Deus realiza o extraordinário. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Então, ele estava nesse exercício com o ofício de apresentar o incenso no santuário. E toda a assembleia estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Aparece, Zacarias tem uma visão teofânica, ele vê o anjo Gabriel que se apresenta diante dele, e o anjo diz as mesmas palavras que foram ditas à Virgem Maria: não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Deus ouviu a súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Zacarias é visitado pelo anjo Gabriel e escuta essas palavras. Mas qual a atitude de Zacarias? O anjo ainda diz: tu ficarás alegre, tua esposa Isabel vai ter um filho e darás o nome de João, tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberás vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando o caminho para o Senhor, um povo bem disposto.
Aqui nós não temos a continuidade do relato, mas, diferente de Maria, Zacarias não acredita. Zacarias, de certa maneira, sente em seu coração, é bom demais para ser verdade. Primeiro, a esposa era estéril. Segundo, tanto ele como ela eram de idade avançada, como teriam um filho? Mas o Senhor Deus ouviu a súplica, como o próprio anjo havia dito. E diante da dúvida, eis que Zacarias acaba ficando mudo. Mas Isabel, ela passa a gerar em seu ventre, então, o pequeno João Batista. No dia de hoje, o texto do Evangelho que acabamos ouvindo, então fala sobretudo do tempo que se completa da gravidez de Isabel e como os vizinhos, os parentes se reúnem e se alegram de fato. Percebem que a mão do Senhor está junto a esse menino e querem dar o nome a ele de Zacarias como pai. Porém, amados irmãos e irmãs, Isabel diz, não, o nome dele será João. Certamente, Zacarias, mesmo sem falar, havia de certa forma comunicado a Isabel o que havia acontecido, o porquê ele estava mudo e que o nome pelo qual o anjo havia chamado o filho deles era João. E então Isabel se lembra desta promessa e diz, o nome será João. E diante da incompreensão, eles pedem então para que Zacarias escreva o nome do menino. João será o seu nome. No mesmo instante a língua se solta e ele eleva um grande clamor. Olha, quantas vezes em nossa vida nós temos situações que parecem não desenrolar-se. Confiemos no Senhor, no Deus da vida, no Deus que tanto nos ama. No seu auxílio, graça e poder, as coisas tendem sempre a caminhar. Que o exemplo de São João possa nos ajudar, amados irmãos e irmãs, a amar o Senhor e preparar os seus caminhos na vida das pessoas que tanto amamos. A expressão mais bela de Zacarias, a sua oração, se dá sobretudo na oração que ele faz posteriormente. Amados irmãos e irmãs, oração esta que é rezada por toda a igreja na manhã, durante a manhã. Bendito seja o Senhor Deus, o Pai de Israel, que visitou o seu povo e libertou. E Zacarias, ele dá glórias a Deus e entende que Deus tinha um grande propósito na vida dele, de Isabel, e assim acolhem, mesmo sem entender e no primeiro momento duvidar, o projeto de Deus. Eu não sei como é a sua situação hoje, se duvidas do plano de Deus em sua vida, mas o Senhor, por meio dos seus mensageiros, por meio da sua palavra, nos convida a não ter medo e a confiar em seu projeto de amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.